Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Vocês que apoiam o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Do debate, como se os 11 ministros ali tivessem assinado um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, como se os 11 tivessem envolvidos nesse escândalo do Supremo. É uma tática, né, um modus operandi que ele tem utilizado há muitos anos, né, em relação aí ao Supremo Tribunal Federal, os colegas. Boa noite. Boa noite, Paula, Marina, Piotto, Consta, toda a audiência. Pois é, e não é à toa que ele usa esse método, porque é um método esperto. Ele sabe que não é apenas a ele que está sendo imputada esse escândalo todo, né? Tem muitos outros ministros, ou pelo menos mais um ministro ali envolvido nessa história. Então, quando ele diz é um ataque ao STF, ele chama todos para defenderem a ele. E se não defenderem, bom, então os outros talvez também sejam expostos. É a tática do futebol, né? No futebol, o cara toma um cartão vermelho do juiz e tenta levar alguém junto, né? Eu vou ver se eu levo mais alguém junto, cria uma briga no meio do campo antes de sair, com isso, algum vermelho para o time adversário também. O Moraes está sendo acuado, ele está sendo posto na parede, e ele está nessa fase que a psicanálise chama de negação, né? Enfim, a primeira fase do luto, aliás, né? Enfim, quando te acontece algo ruim, você nega. Não estou doente, coisas assim. E me parece que a doença aí do Moraes, ela está nessa fase de negação. Então ele nega que ele encontrou-se com o Vorcaro, no entanto a gente tem enfim, a imprensa toda dizendo que encontrou, fumou charuto, bebeu vinho no bunker e não sei mais o que. Negou até uma das matérias que o Metrópolis, salvo engano, tinha trazido, né? E aí o próprio Metrópolis foi lá e bancou, aconteceu mesmo, e aí ele ficou quieto. Então ele está nessa fase de negação. Claro, é uma maneira de dizer: vocês estão mentindo, então eu tenho razão, entra nessa guerra de narrativa, se a imprensa insiste, ele some, até o próximo escândalo acontecer. E se em algum momento ele for emparedado de tal maneira que não consiga mais se esconder do holofote que o atinge, talvez ele chame o STF, né, como uma espécie de chamar a mãe, né, vamos chamar a mãe para ver se a minha mãe me protege. Vamos ver se essa mãe realmente vai protegê-lo. Acho difícil. Essa última mensagem que vocês trouxeram, que saiu agora há pouco, do vou bloquear, é muito séria. O Consta trouxe uma possibilidade que é bem real, que no direito, né, se fala obstrução de justiça. O que é obstruir a justiça? Você atrapalhar as investigações, isso é crime. Se você atrapalha as investigações, é crime, claro. Enfim, o cara está investigando algo e você se mete no meio, você está atrapalhando as investigações e, portanto, cometendo um crime contra o Estado. E aí é curioso porque se a gente tiver no momento em que se esse bloquear, eu não sei, se bloquear pode ser um monte de coisa, mas se em algum momento concluir, se é muita coincidência acontecer no dia da prisão dele, se nós concluirmos, ou as investigações concluírem que o Vorcaro chamou o Moraes porque estava à beira ou sabia que ia ser preso, e esse bloquear, ou esse tentar salvar, ou seja o que for, tiver relação com pedir ajuda para o Moraes dar um jeito na prisão dele, nós estamos diante de um ministro que precisa ser preso para não atrapalhar as investigações de um bandido chefe de uma gangue como o Vorcaro. Consta, o Marcília lembrou que essas matérias do Metrópolis, da jornalista Andresa Matais, ela bancou a informação de que Moraes teria ido pelo menos 2 vezes à mansão de Vorcaro em Brasília. Uma delas chegou a se reunir com o então presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília. E só para trazer, porque aqui nessa eles já responderam a Malu Gaspar falando em ataques ao Supremo Tribunal Federal, mas só para trazer o que eles responderam, a Andresa Matais, ainda em janeiro, em relação a essas 2 matérias que a jornalista bancou, né, ela manteve ali a informação, disse o seguinte:
Abre aspas, essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas para a nota da assessoria do ministro Alexandre de Moraes, negando as reuniões. A jornalista reafirma a informação e aí ele silenciou. Ele ainda não teve coragem, talvez, né? Tá mais acuado, a situação mudou no país, né? Principalmente com o despertar da velha imprensa, de colocar a Malu Gaspar e outros, né, Andresa Matais, no inquérito do fim do mundo, né? Porque estamos a um passo disso daqui a pouco, porque é a narrativa que ele mantém e que, infelizmente, essa mesma imprensa ajudou a alimentar durante tanto tempo, porque o alvo era apenas ali o bolsonarismo, digamos assim, né? Inclusive o Globo soltou uma nota dizendo que seus jornalistas não vão se intimidar com ameaças e tudo, né? No caso, claro, ali da turma, falando em quebrar os dentes do Lauro Jardim, e eu escrevi apenas assim, no X, bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar. Né? E, por acaso, meu comentário teve 5 vezes mais curtidas do que o comentário, do que a própria nota publicada pelo jornal o Globo. Né? Então, nós estamos vivendo realmente algo de surreal nesse país. Agora, Alexandre de Moraes vai ter coragem de ir para cima da imprensa toda? Né? Não sei. Num país sério, o Toffoli e o Alexandre de Moraes já seriam réus em inquéritos, né, investigando essa situação toda. No Brasil, talvez a Malu Gaspar corra mais risco de ser presa do que o próprio Moraes. Agora, veja, Paula, tudo isso que está vindo à tona e é escandaloso, né? Aliás, a gente se pergunta, né? A Marina Helena trouxe isso aqui. O Vocário tinha poder, inclusive, de decidir quem ia para o inquérito, porque ele estava negociando ali apoio, né, do DCM, um site de extrema esquerda, e o DCM estava alegando que recebeu uma oferta melhor do outro lado. Né? É assim que funciona a pena de aluguel. Né? Agora, ele ameaçou, então, colocá-los no inquérito do Alexandre de Moraes, né, do STF. E isso é outro escândalo. Né? Então, a gente está vendo muita coisa vir à tona que é escandalosa. Mas veja, no caso do Alexandre de Moraes, encontro aqui, mensagem ali, vai bloquear ou não vai, tudo isso, para mim, é cereja do bolo. Nós já temos uma informação, e faz tempo suficiente para prender o Alexandre de Moraes, no mínimo para o impeachment, que são os 129 milhões de reais em contrato entre o Banco Master e o escritório da sua família. Sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma prestação de serviço real, vamos combinar, né? E não existe serviço advocatício nesse montante no Brasil, nem dos melhores escritórios existentes, aquelas bancas que têm sede em tudo que é estado, né, e que fecham contratos com várias empresas enormes e tudo. Não existe isso. 129 milhões de reais. Então é óbvio que é corrupção, é óbvio que é lobby, né, que é, como é que chama o eufemismo? Advocacia administrativa. Né? Então, nós já temos aí o escândalo suficiente do Alexandre de Moraes. A gente não precisa de mais. Agora, quem vai ter coragem de agir para mandar prender o Careca? Bom, mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vocário ameaçou incluir o site de esquerda Diário do Centro do Mundo, o DCM, no chamado processo das fake news. A jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicou um pouco o caso. Ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro. E enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vocário não gosta sobre o Master. E aí o Vocário diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo. Trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vocário fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vocário de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são.
Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vocaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Só reforça que a jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicando um pouco esse caso que foi divulgado hoje. Os diálogos são de outubro de 2024 e aparecem então na investigação da Polícia Federal. As conversas ocorreram enquanto havia uma negociação de possível parceria entre o veículo Diário Centro do Mundo e o Banco Master, Marina. E o Vocaro fica ali irritado, né, nessa troca de mensagens e chega em dado momento ali a ameaçar, né, palavras dele ali, vão entrar no processo das fake news. E aí, claro, a gente lembra sempre, né, que é um processo cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, que tem ali aquele contrato de 129 milhões com a mulher e o Banco Master, que até agora não veio a público explicar qual era o tipo de relação jurídica ou negocial que eles tinham. Isso é outro ponto preocupante que, por si só, deveria levar à investigação de Alexandre de Moraes. Porque, de novo, tem muito dinheiro envolvido. Tem 129 milhões de reais envolvidos quando a gente pensa em qualquer relação entre Alexandre de Moraes e Vocaro, ponto. Por quê? Porque esse dinheiro foi um contrato com a esposa dele e nós estamos encontrando várias citações amorais em todo o celular de Vocaro, né? O que a gente mais viu até agora. Então, assim, é muito grave. Só isso aí já deveria levar a uma investigação. Cadê o nosso Senado Federal? Se for depender do Gonê, esquece o Gonê. O Gonê não viu, né, que tinha nenhum tipo de... Não viu urgência nenhuma na prisão, né, em decretar uma prisão de Vocaro, por exemplo, depois de ter acesso a tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, ele já não viu urgência mesmo. Olha a forma como ele agiu até aqui. Então, não dá para esperar. Agora, não é possível. O nosso Senado Federal precisa fazer alguma coisa. E sabe o que me preocupa nessa história toda? Um dos pontos, né, da decisão do André Mendonça foi exatamente de que o Vocaro tentava derrubar perfis, derrubar matérias contra ele e tudo isso, né, pagar jornalistas. Aí eu fico aqui me perguntando, é muito parecido com o que foi feito, bem ou mal, com o inquérito das fake news, né? Para que serviu tudo? Fala, meu pessoal, estamos aqui no canal, no site da Revista Oeste. Todos os créditos dessa notícia vai pro canal da Revista Oeste aí. O site deles está na descrição, no comentário fixado. Advogado nega a abertura de protocolo de morte cerebral de sicário. Defesa afirma que protocolo médico não foi aberto e diz que 4 de Luiz Ping Mourão permanece gravíssima. O advogado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão é apontado como sindicário do ex-dono do Banco Master. Daniel Vocaro negou a abertura do protocolo de morte cerebral por estar internado em estado gravíssimo em um hospital de Belo Horizonte. Ele chegou à unidade nesta quarta-feira, dia 4, quando tentou tirar a própria vida enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. O advogado Robson Lucas da Silva afirmou que conversou com a direção do hospital. Segundo ele, os médicos ainda não identificaram a evolução primária que permite abrir o protocolo. Conversei com o diretor do hospital. Ele explicou que não houve evolução nem da pior nem da melhor no quadro de Luiz Pig, disse. Defensor afirmou que o procedimento depende do critério da médica específico a condições clínicas atual e não indica a abertura do protocolo. Isso pertence à evolução no quadro e ainda não ocorreu, declarou. PF apura as circunstâncias de caso sicário. A Polícia Federal informou agentes prestarão socorro imediato a Mourão. Equipes da cooperação o levaram ao hospital logo depois de ocorrido. A PF afirmou que divulgará novas informações somente depois da atualização do boletim médico. Desde quarta-feira surgiram informações divergentes sobre o estado de saúde do preso
fontes ligadas ao hospital e a própria investigação falaram é possível a morte cerebral. A PF negou oficialmente que o custodiado tenha sido declarado morto. A cooperação comunicou que o caso gabinete do ministro relator do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A PF também informou que intercalar registro em vídeo que mostram a dinâmica do ocorrido e instituição abrigar um procedimento interno para esclarecer as circunstâncias do episódio. A PF abre inquérito sobre tentativa de suicídio desse encargo na prisão. O Espírito Mourão aponta como pensar de Daniel Vocalo estar detido em superintendência da PF em Minas Gerais.